Eita, eita, bora falar. Bora falar aqui da culpa que às vezes você sente porque simplesmente você precisa descansar e não consegue. Gente do céu, quantas vezes não só eu já me senti assim, como eu tenho várias alunas e pacientes que também já se sentem assim, que também já se sentiram e se sentem cansadas, mas todas as vezes que elas vão fazer alguma coisa de lazer ou descansar, elas se sentem culpadas. Aí vem aquelas ideias de que eu deveria estar fazendo, eu tenho que. E isso ativa muitos gatilhos do tipo, nossa, como eu sou uma inútil, preguiçosa, procrastinadora, ou vou continuar atrasada porque eu estou atrasada. Já aconteceu por aí? É sobre isso que eu quero conversar aqui. A gente pode devagar aqui nesse vídeo juntas, eu e você. Vamos conversar sobre isso? Vamos pensar sobre essa culpa, tá? Recentemente eu tava conversando com uma amiga ali no WhatsApp e ela disse assim: Nossa, eu tô tão cansada que eu queria tirar um final de semana off e tal, mas a minha cabeça não descansa. Eu fico toda hora pensando naquilo que eu tenho que fazer, nas listas intermináveis de todas as coisas que eu preciso fazer. Porque quando a gente precisa parar, e a gente não consegue parar, é óbvio que a gente precisa ter um bom motivo para não conseguir parar. Aí vem listas, aí vem obrigações, aí vem um monte de coisa. Só que, como uma boa psicóloga que sou, eu sempre costumo olhar para aquilo que está por trás do comportamento. Então, não é simplesmente um eu não consigo descansar, ou então eu me sinto culpada todas as vezes que eu descanso. Mas o que, que isso significa para você e sobre você? O que, que o descanso significa necessariamente para você, ao ponto de você, de fato, não conseguir parar um final de semana, ou um dia, ou uma noite, ou no meio da tarde, tirar um cochilinho ali, sem se sentir extremamente culpada. E aí, aqui a gente esbarra em duas coisas importantes quando a gente fala de construção de mentalidade. A primeira é: quais são as crenças que você cresceu e enraizou na sua cabeça sobre você? Geralmente, essas pessoas têm uma crença baseada em performance, ou seja, o meu valor está naquilo que eu faço e não naquilo que eu sou. E aí, isso afeta diretamente um segundo ponto, que é a nossa autoimagem, que é a forma como você se enxerga. Então, se eu acredito que eu não sou, eu não valho o que eu sou, eu valho o que eu faço, eu sempre vou ser aquela pessoa que faz em excesso e que sempre busca centralizar atividades em si, ou tem dificuldade de estabelecer limites do tipo, epa, não consigo pagar isso aqui para mim agora, fique aí para você porque eu não tô dando conta. Senão você não vai ouvir essa pessoa falar isso. Porque ela foi meio que treinada através desse ambiente familiar dela lá de trás, que ela tinha que performar, que ela tinha que fazer. Porque se ela não fizesse, ela estava fazendo corpo mole. E aí, quando hoje, já a mulher adulta, forte, robusta, maravilhosa, gostosa que você quer descansar, e aí a sua mente fica como? Epa, tá fazendo corpo mole, né, gatinha? É, tá fazendo corpo mole. Eu tô vendo aqui, hein? Tô vendo você procrastinando, tô vendo você enrolando. Vai ficar atrasada, hein? Olha aí, ó. E aí a sua mente borbulha. Aí você abre as redes sociais, só pra piorar um pouco o cenário aqui. Você abre as redes sociais, elas estão como? Performance. A galera acorda 4 da manhã. Quando é 9 da manhã, já tá com a vida resolvida. Aí você, 9 horas da manhã, esperando a alma voltar pro seu corpo ainda. E aí, isso acessa em você o quê? Um sentimento profundo de não consigo. Sou incapaz. Eu sou um verdadeiro fracasso porque as pessoas estão performando muito bem e eu não consigo dar conta disso. Eu não tô conseguindo fazer isso. E aí a gente volta pro ciclo do preciso fazer mais, preciso fazer mais, preciso fazer mais. E aí, todas as vezes que essas ideias ativam na sua cabeça de preciso fazer mais, você acessa inconscientemente essa crença, esse gatilho de performance. Eu sou aquilo que eu faço, não simplesmente o que eu sou. E aí você começa a recontar diversas vezes essa mentira para sua cabeça, né? Então, geralmente, essas pessoas têm esse sistema de crenças muito robustos, essa mentalidade, esse pensamento sobre si e sobre as coisas, muito concreto dentro dela. Só que isso direciona diversos comportamentos, né? Então você vai começar a se comportar dessa forma. Como eu falei anteriormente, você vai pegar atividades em excesso,
você vai ter essa dificuldade de descansar e se sentir culpado e uma inútil porque você precisa estar produzindo a todo momento, senão você vai ficar para trás. E aí isso te traz um burnout, isso te traz uma ansiedade, isso te traz um estresse crônico. E esse estresse crônico, esse burnout, essa ansiedade te trazem problemas físicos, né? Problemas musculares, dores musculares, problemas estomacais. Então, fora os emocionais, né? Que a gente nem vai entrar nesse mérito aqui por enquanto. Uma série de outras questões. Então, não é só sobre o descansar. Sempre você vai me ouvir falar aqui dessas coisas. O que está por trás desse comportamento? Por que você está se comportando assim? Porque se você não entende isso, não adianta a pessoa dizer pra você assim: nossa, Maria, você tá tão cansada, é só descansar. Caramba, se fosse fácil, você já tinha feito, não é mesmo? Só que por que eu não consigo descansar? Porque eu estou tentando provar o meu valor. Porque o meu valor está naquilo que eu faço. Então, quanto mais sacrifício, quanto mais pesado, quanto mais coisas eu pegar pra mim, maior eu acredito aqui na minha cabeça que será o meu valor e o meu resultado. Só que na prática não é sobre isso. A prática é sobre a constância, sobre o quanto que você resiste aos desafios e às coisas que acontecem no dia a dia e principalmente sobre como que você desempenha as funções essenciais, as funções certas que vão te levar para o objetivo que você quer. Porque geralmente essas listas intermináveis de coisas que você tem para fazer aí, principalmente no trabalho ou no seu empreendimento, elas são reforçadoras. Elas são reforçadoras de crenças e de coisas, de crenças principalmente, que você tem de fato muitas coisas para fazer e que você não pode fazer corpo mole. Você precisa terminar de fazer. Só que quando a gente olha ali, será que tudo isso é de fato essencial? Ou eu tenho coisas aqui que eu posso delegar, atividades triviais, como é que tá isso? Tá? Então, quero que você entenda que não é sobre descansar, mas é sobre a mentira que você passou a vida inteira contando para si mesma, que na verdade você aprendeu sobre você, que o seu valor estava na sua performance. Porque quando criança, talvez você tenha tido pais ou cuidadores muito críticos, muito rígidos. Então essas pessoas, de certa forma, para que a criança ela vive para agradar, né? Então a criança querendo agradar, querendo amor, ela vai fazer tudo o que ela puder para ter o olhar e a atenção desses cuidadores. Então, se os meus cuidadores são muito rígidos e críticos em relação aos afazeres, em relação a desempenho, a performance, a notas, enfim, é óbvio que eu vou sempre dar mais de mim. E a minha cabecinha pensa o seguinte: para eu ser reconhecida, para eu ser amada, para eu ser querida, para eu ser qualquer coisa, eu preciso fazer o quê? Performar. Eu preciso fazer mais. E aí você atrela o seu valor àquilo que você faz e não àquilo que você é. E durante a sua vida, você passa muito tempo reforçando essa ideia. Muito tempo reforçando essa ideia. Só que isso traz muitos malefícios para você. Inclusive, pode te trazer muitos comportamentos de esquiva, você deixa de fazer coisas. E aí, quando eu pego a minha lista ali de interminável de coisas que eu não consigo dar conta, reforça mais uma ideia de que, tá vendo como você não consegue? Só que aí eu quero te fazer uma pergunta. Você não consegue? Ou essa lista é irreal demais? Ou você colocou coisa demais para fazer aí? Porque às vezes tem isso. Não é que você seja incapaz ou que você não dê conta da listinha de coisas que você tem que fazer. Mas o quanto que essas metas, elas são realistas. O quanto que de fato você consegue dar conta disso. Então, quando a gente fala sobre descansar, sobre a culpa que temos em descansar, não é sobre, eu não consigo ficar parada quieta, eu sempre arrumo coisa para fazer, mas é sobre o que isso significa sobre você. É sobre o que isso quer dizer para você. Então, a minha autoimagem é sobre desempenho. Se eu não estiver desempenhando, fazendo, servindo e sempre nos meus excessos, quem eu sou? Quem eu serei se eu não for essa pessoa aqui que sempre faz e é os excessos e esse monte de coisa, ok? Então, é importante você entender que todo comportamento comunica algo. Você não se comporta dessa forma simplesmente porque você quer se comportar dessa forma, mas sim porque, de certa forma, você aprendeu a agir assim. E é possível mudar isso, Tati? Com certeza. Mas, primeiro, você precisa entender como funciona a sua cabeça. Quais são as suas crenças? Por que você aprendeu isso? O que tá ali na sua base que ficou formando isso na sua cabeça e depois entender quais são as implicações que isso tem na sua vida diária para assim a gente arrumar as estratégias necessárias. Inclusive, tudo isso eu ensino dentro da comunidade Despertar, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para que se você
tiver interesse de fato em se desenvolver, ter uma vida mais leve, próspera e produtiva com leveza, clica aqui nesse botão e vem com a gente.